Se há coisa que sinto saudades na minha vivência lisboeta, são as conversas que os jornalistas estrangeiros que viviam em Lisboa ou os que por lá passavam tinham no Palácio Foz, o centro da imprensa estrangeira em Portugal, a base dos correspondentes e enviados especiais. Cruzávamos assuntos do mundo inteiro e atualizávamos sobre os factos e protagonistas da vida económica, política e social de cada um. Às sextas-feiras, quer fizesse sol ou chuva, era da praxe uma imperial, umas bifanas ou um frango assado do restaurante Bom Jardim, afamado por fazer há mais de 70 anos os melhores frangos assados de Lisboa. E o Zé Manel, antigo sargento da tropa colonial na guerra em Angola, que tomava conta da cozinha do Bom Jardim, sabia que pelo menos uns 10 frangos com batata frita estavam destinados aos jornalistas do Palácio Foz. E terminávamos a noite no Beleza, ouvindo e dançando as músicas do mundo. E sentia-me orgulhoso porque tínhamos terminado a noite na principal embaixada cultural da Lisboa crioula. E a sugestão não era minha, era da força da musicalidade da cultura cabo-verdiana. Numa destas conversas entre jornalistas do Palácio Foz, conheci o Pascal Molegua, jornalista congolês da Deutsche Welle, que estava de passagem por Lisboa. Conheci o meu pai na redação da World Service da Rádio Pública Alemã. Foi amizade à primeira. Na altura, a RDC, o país do Pascal, atravessava uma situação complicada de violência e caos, semelhante ao que neste momento está a acontecer no leste do Congo. E retive a sua posição em relação às muitas guerras nos territórios na zona dos Grandes Lagos, e mais particularmente na sua terra. Ele defendia que as históricas guerras do Congo não eram guerras étnicas, eram por causa dos enormes recursos naturais e continuam a sê-lo. E atualmente o problema principal chama-se mina de Rubaia, o maior produtor mundial de coltan. A ONU estima que quem controla esta mina recebe cerca de $800 mil por mês em impostos. A RDC é um dos países com os solos mais ricos do mundo. Controlar estas matérias-primas, entre elas minerais raros, que valem muitos milhões, aguça o apetite das centenas de grupos armados na região e de países fronteiriços do Congo. Um dos estados acusados de desestabilizar a RDC por causa das suas riquezas é o Ruanda. Oficialmente, nunca o Ruanda disse abertamente que apoia os rebeldes, nomeadamente o 23 de março, o mais temido neste momento. O M23 lançou nos últimos meses uma operação relâmpago e estratégica, ocupando Goma, capital da província do Kivu Norte. Os ataques já provocaram mais de 2.000 mortos e milhares de feridos, deslocados de guerra, e não poupam as mulheres e as crianças das regiões atacadas da violência sexual. Não é uma novidade estas violações nesta região de África, e isto foi acontecendo perante a passividade da comunidade internacional. Neste momento, os países da região temem uma escalada regional, numa zona onde aconteceu um dos maiores genocídios do século XX, a guerra entre Hutus e Tutsis. Mais de 800 mil mortos, milhões de deslocados de guerra. Uma guerra entre o Ruanda e o Uganda e que arrastaram outros países e outras organizações. A ONU tem na RDC o seu maior esforço militar em todo o mundo e não tem conseguido avanços da estabilização. Na quarta-feira, assisti na TV 5 Afrique um interessante debate sobre os jogos do poder nesta região no centro de África. E um dos painelistas defendia uma tese que a RDC não precisa de missões militares, mas sim de advogados, porque já foi tentado de tudo. Tratados de paz, eleições, reuniões com os grupos rebeldes sentados à mesma mesa, mas nada funcionou. E há uma outra força rebelde que se aliou ao M23, tornando os ataques mais letais. Os rebeldes do Congo River Alliance estão a ocupar as minas do leste da RDC. Os países da região tiveram uma cimeira neste fim de semana. Pediram um cessar-fogo imediato. Mas isto parece ser uma utopia. Numa região há décadas assolada em guerras para conquistar território, retirar ouro, cobre e, dos últimos anos, os minerais raros que valem uma fortuna e que são usados em telemóveis e noutras tecnologias de ponta. Atualmente, os Hutus estão no poder na RDC. O M23 é de etnia Tutsi e tem o respaldo das tropas ruandesas. Mas o presidente do Ruanda, na terça-feira, dizia à CNN que não tem informações de militares do seu país envolvidos na guerra da RDC. Mas o certo é que tanques e tropas ruandesas são vistas constantemente ao lado do M23 no leste do Congo, conquistando grandes áreas de território. Uma situação explosiva e com o potencial para uma guerra muito séria na instável zona dos Grandes Lagos. E um genocídio étnico no leste da República Democrática do Congo não está posto de lado. So let me ask this directly, Mr. President. Today, on the 3rd of February, does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC? I don't know.
Crónica do dia com Marco Rocha.